sequência ao nosso estudo acerca do fazer, nós gostaríamos de que você começasse a pensar quem é que poderia estar sendo seu discípulo, ou quem que você procuraria, ou de que forma você seria abordado. Para isso, nós vamos fazer menção da história de Jesus. Jesus falava com multidões, ele pregava para multidões. Multidões se achegavam para ouvi-lo falar. Essa multidão era formada por pessoas que queriam ver o que aconteceria, pessoas que tinham esse desejo, tinham uma necessidade a ser suprida, e eles viam em Jesus essa possibilidade. Acontece que uma multidão, ela precisa ser educada. A multidão, quando existem muitas pessoas, existe uma necessidade de que essas pessoas estejam em plena sintonia com o orador para que flua o ensino. Então, o que acontece? Como numa grande multidão talvez seja muito difícil conseguir essa empatia, porque necessita que o próprio ouvinte seja ali disponível para receber esse nível de informação, Jesus, ciente disso, ele fala às multidões, mas também é mencionado que ele falava aos 70. Então, das multidões, nós já retiramos todo esse nível, todo esse volume de pessoas, e chegamos lá a menções na palavra de Deus sobre 70 discípulos. Dentro dos 70 também existe toda aquela situação. São 70 pessoas ouvindo, qual que é a qualidade do seu discurso, e muitas vezes a questão não é o orador, a questão principal é o ouvinte. Como é que ele entende, como é que ele recebe esse ensino. São 70 pessoas, são 70 situações, mas nós vemos que Jesus reduziu esses 70 para 12. Então nós temos ali os 12 discípulos. Jesus começa a falar mais proximamente. Então ele falava às multidões, falava aos 70, ele fala aos 12. Dentro desses 12 a mesma situação, a capacidade desses 12 ouvirem, seguirem, se adequarem, se amoldarem aos ensinos. E nós vemos que dentre esses 12 havia 3 que se achegavam mais proximamente a Jesus. Melhora-se o contato, melhora-se o convívio, são 3. Mas não nos esqueçamos que Jesus falava a esses 3, falava aos 12, falava aos 70, falava às multidões. Volta-se na questão da qualidade daquele que ouve. Jesus é o mesmo, falando às multidões, falando aos 70, falando aos 12, falando aos 3. Mas havia um que se achegou mais. Ele recostava o peito, a sua cabeça no peito do mestre. Então nós chegamos a um. Então Jesus falava, ele se referia àquele o discípulo que ele amava. Então são esses os termos. Jesus falando a multidões, Jesus falando a 70, Jesus falando a 12, Jesus falando a 3, Jesus falando a 1. Mas a questão também que precisa ser visto é de uma forma inversamente proporcional. É um que entra em meio à multidão e deseja chegar perto. É um que está entre os 70 e deseja ficar mais perto. É um que está entre os 12 e deseja ficar mais perto. É um daqueles que está entre os 3 e deseja ficar mais perto. Então, o relacionamento discípulo-discipulador é uma questão de empatia, uma questão de desejo, de proximidade. Então, não é uma coisa que se impõe, é uma coisa que é conquistada de ambas as partes. Quando Jesus passava, ele dizia, vem e segue-me. E a pessoa imediatamente o seguia. Então, é necessário essa empatia. Como é que você vai desenvolver isso? Você não é Jesus, mas o caminho que você tem a trilhar é o caminho dele. Então, o que você vai fazer? Você vai se destacar na sua multidão, pedindo que o Senhor mostre alguém. E como que você vai fazer isso? No meio do culto, você vai estar orando e você vai estar dizendo, Senhor, abençoa esse culto, abençoa esse momento, abençoa o louvor, abençoa o pregador, abençoa, Senhor, esse povo. E Deus vai colocar esse amor, esse apelo para você enquanto multidão. Vai chegar um momento em que você vai identificar um povo em meio a essa multidão. Talvez um grupo de louvor, talvez um grupo missionário, talvez um grupo especial, talvez um grupo de casais, de homens, de mulheres, de adolescentes, de jovens, de crianças. Você retira, entre aspas, aqueles que seriam 70. Você sai daquela grande multidão para um povo menor. E você ora, intercede, pede, busca.
Dentro desses 70 você vai identificar pessoas que são ali, que o Senhor vai colocar no seu coração. Ore por essas pessoas. Você tira de 70 os 12. Você começa a interceder mais e mais por esses 12, até que apareçam os 3 e dos 3 apareça um. Quanto tempo isso leva? Pode levar um dia, pode levar uma semana, um mês, um ano, 10 anos. A tua missão é estender a mão e orar. Da mesma forma como você estendeu a sua mão e orou, e você pede que Deus vá ministrando. Multidão, 70, 12, 3, 1. Da mesma forma, alguém nessa multidão pode estar clamando: Senhor, eu preciso de alguém que me auxilie nessa caminhada. Então, o discipulado, o ser discípulo, o ser discipulador, é uma questão que envolve tempo. E mais do que o tempo, é simplesmente a predisposição de servir a Cristo. Então, se você está disposto a isso, você começa a exercitar o seu chamado e dia após dia o Senhor endireita os caminhos e faz com que as coisas aconteçam. Então, a nossa oração em teu favor é para que você pense, descubra na multidão, nos 70, nos 12, nos 3, naquele que será o seu. E que você se coloque também dentro da multidão, deseje avançar para os 70, chegar nos 12, chegar nos 3, chegar no 1. Que Deus vai prover para você uma pessoa com que você caminhe. Essa é a oração do Ministério Fazer, para que você possa alcançar isso. Deus te abençoe, em nome de Jesus.